Olá, pessoal! Boa tarde, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, com saúde e em paz, né? Hoje vamos começar mais uma aula de matemática básica, a nossa primeira aula do mês de maio. A unidade temática da nossa aula de hoje é os números racionais e o objeto de conhecimento, multiplicação entre um número natural por um número decimal. E a multiplicação entre dois números decimais. Vamos ver primeiro a multiplicação de número decimal por um número natural. Primeiro, arme e a dica é que para vocês podem armar e realizar a multiplicação como se não houvesse vírgulas. E em seguida, conte quantas casas decimais foram multiplicadas e coloque a vírgula no resultado, contando da direita para a esquerda. Para fazer a multiplicação do número decimal por um número natural, vamos ter nossa parte inteira e a nossa parte decimal, que vai ficar após a vírgula. Na parte inteira, temos as unidades, as dezenas, as centenas e a unidade de milhar. E na parte decimal, temos os décimos, os milésimos e os centésimos. Agora veja como efetuar a multiplicação de 4 vezes 0,37, utilizando o algarismo usual da multiplicação. Vamos armar a continha, né? 0,37 vezes 4. E agora fazer a multiplicação. 7 vezes 4 dá igual a 28. Coloco 8 e vem o 2, né? 3 vezes 4, 12 com 2, 14. E agora vamos colocar a nossa vírgula. Se aqui temos dois números decimais após a vírgula, iremos contar duas casas decimais e colocar também aqui a vírgula. Fazemos 4 vezes 7 centésimos, que dá igual a 28 centésimos. Aqui, essa partezinha aqui da nossa multiplicação. 28 centésimos mais 28 centésimos é igual a 20 centésimos mais 8 centésimos. Então, deixamos 8 centésimos e trocamos o 20 centésimos por 2 décimos. É o famoso vai 2. E, posteriormente, fazemos a multiplicação de 4, né, vezes 3, isso aqui. Mais os 2 centésimos que veio aqui para cima. Então, 4 vezes 3 dá 12. E 12 mais 2 dá igual a 14 décimos. Trocamos 14 décimos por uma unidade, mais 4 décimos. É o vai 1. Ficamos com a unidade 1, mais 4 décimos e 8 centésimos, ou seja, 1,48. Que foi o que a gente fez aqui, na resolução dessa continha. A multiplicação de números decimais. Para multiplicarmos dois números decimais, primeiro, multiplicamos o número decimal como se fossem números naturais. E depois separamos no produto da direita para a esquerda o total de casas decimais dos fatores. Por exemplo, 2,3 vezes 1,5. Temos
2,3 décimos e 1,5 décimos. Então, ao efetuar essa multiplicação, né, 3 vezes 5 dá igual a 15, coloco o 5 aqui, ó, e vem 1 para cá. 2 vezes 5, 10, mais 1, 11. Agora, vamos multiplicar essa parte aqui de cima por o número 1. 3 vezes 1, 3. E 2 vezes 1, 2. Em seguida, vamos fazer agora a soma. O 5. Desço o 5 aqui, ó. 1 mais 3, 4. E 2 mais 1, 3. Nesse caso aqui, a gente multiplicamos multiplicamos 2 décimos, então vamos usar duas casas depois da vírgula. Ó, 1, 2. E colocamos a vírgula. Multiplicação de decimal por decimal. A avó de Denilson e Marília vai comprar um cano de 1,8 metro de comprimento que custa R$ 3,25 o metro, na loja de material para construção. Ela quer saber quanto vai gastar. Para calcular o valor de 1,8 vezes 3,25, ela pediu ajuda ao neto. Veja o que Denilson fez. Marília chamou a atenção para um processo mais prático que pode ser usado. Marília conhecia um processo prático, veja como ela descreveu. Denilson, ele usou a calculadora e fez de uma forma diferente. Denilson, usando a calculadora, ele calculou 1,8 vezes 3,25, que dá igual a 5,85. Já Marília, ela conhecia um processo mais prático. Veja como ela descreveu. Ela pegou e multiplicou o 1,8 vezes 3,25 sem as vírgulas. Ao multiplicar 18 vezes 325, dá igual a 5.850. Só que ela sabe que 1,8 possui uma casa decimal depois da vírgula. E 3,25 possui duas casas decimais depois da vírgula. Então, ela contou as casas depois da vírgula para obter 5,850, ou seja, ela multiplicou 18 vezes 325, dá igual a 5.850, e contou as casas decimais depois da vírgula. 1,8 tem uma casa decimal e 3,25 tem duas casas decimais. Então, ela vai contar aqui 3 casas decimais e colocar a vírgula. Pois 1,8 vezes 3,25 dá igual a 5,850. E ainda tem mais, ó. Ela percebeu que 1,8 multiplicado por 10 dá igual a 18. E 3,25 multiplicado por 10 dá igual a 325. 18 vezes 325 dá igual a 5.850. E 5.850 dividido por 1.000 dá igual a 5,85. Já Denilson, como falei anteriormente, ele usou a calculadora e fez de uma forma diferente e obteve também o mesmo resultado que Marília. Marília resolveu dessa forma e encontrou o resultado 5,85. Já Denilson, ele utilizando a calculadora, obteve também 5,85. Logo, a avó de Marília e de Denilson vai gastar R$ 5,85 na compra. Observe aqui mais alguns exemplos utilizando a multiplicação, o algarismo usual da multiplicação para resolver essa multiplicação com números decimais. Ó. Temos aqui duas casas decimais e aqui também temos duas casas decimais. Então, a gente multiplica como se não tivesse a vírgula e depois a gente coloca a vírgula
de acordo com a quantidade de casas decimais. Então, 1 vezes 1 dá 1. 4 vezes 1, multiplica tudo de cima primeiro por 1. 4 vezes 1, 4. E 1 vezes 1 é igual a 1. 4 vezes 1. Agora vamos multiplicar aqui, ó, por 4. 4 vezes 1 dá 4. 4 vezes 4 dá 16. Coloco 6 e vem 1 para cá. E 1 vezes 4, 4 com 1, 5. Aqui, ó. Agora, vamos multiplicar tudo aqui, ó, por 1. 1 vezes 1, 1. 4 vezes 1, 4. E 1 vezes 1, 1. Agora, a gente faz o quê? Faz a soma. Desce 1 para cá, ó. 4 mais 4, 8. 1 mais 6, 7 mais 1, 8. 5 mais 4, 9. E esse 1 aqui desce para cá. Temos quantas casas decimais foram multiplicadas? Ó, temos 2 casas aqui em cima e 2 casas aqui embaixo. Então, contamos as casas aqui no meu resultado, quantas casas decimais, e colocamos a vírgula. Temos 4 casas decimais, então colocamos a vírgula após as 4 casas decimais. No segundo exemplo, temos 3,49 vezes 2,25. Note que aqui em cima temos 2 casas decimais e aqui embaixo temos apenas uma casa decimal. Então, para fazer a multiplicação, a gente pode multiplicar sem a vírgula e depois conta quantas casas decimais tem e coloca a vírgula no resultado. Então, vamos lá. 9 vezes 5, 45, coloca o 5 aqui e sobe 4, né? 4 vezes 5, 20, mais 4, 24, vem 2. 3 vezes 2, 6. Não, 3 vezes 5, 15, mais 2, 17. 9 vezes 2, 18, sobra 1. Vem aqui para cima. 4 vezes 2, 8, com 9. E 3 vezes 2, 6. Aí agora faz a soma, né? 5 desce aqui para baixo. 4 mais 8, 12. Coloco o 2 e vem 1. 7 mais 9, 16. Mais 1, 17. Que o 7 vem para cá. 1 mais 6, 7. Com 1, 8. Temos aqui o nosso resultado. Temos 3 casas decimais, então vamos contar quantas casas tem aqui e colocamos a vírgula. Se temos 3 casas, 1, 2, 3. Então, coloca 3 casas após colocar a vírgula após 3 casas decimais. Agora, vamos para a nossa atividade. Nossa atividade ela está disponível no Google Sala de Aula. Lembre-se de fazer a atividade e fazer os cálculos. Anexem os cálculos das atividades. E bons estudos. E até a próxima aula. Qualquer coisa, qualquer dúvida, estarei à disposição no PV do WhatsApp.